Uma boa tarde, irmãos, seguidores de Cristo, família de Cristo, povo adquirido pelo único sacrifício da parte do Senhor Jesus Cristo, para que hoje possamos nós estar na sua presença em adoração. Sentir no meu coração nessa tarde compartilhar uma palavra com cada um de você que vai ouvir esse vídeo. Compartilhe no seu coração. Se não quiser compartilhar nas redes sociais, algo que despertou-me para mim, algo importante para a minha vida, sobre uma palavra que o Senhor fala nas Escrituras Sagradas. Não se acende uma candeeira para deixar debaixo da cama, no lugar secreto e escuro, mas no interior da casa, para que todos possam ver a luz e resplandecer na luz. Eu quero deixar uma palavra nessa tarde, que está lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 21, até o versículo 24. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou até os ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque eram homens bons, cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Vejo nesta palavra, os dias que nós estamos vivendo, raramente o ser humano hoje olha para dentro do seu coração, vê o rumo que tem escolhido para si. E a palavra de Deus nos diz que pela força de vontade se apoderaremos do reino de Deus. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas do Senhor Deus do universo, o Senhor Deus de Abraão, o Senhor Deus de Isaac, o Senhor Deus de Jacó, que se compadece. Examinando esta palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com cada um de vós, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Versículo 21, hoje nós vemos dificilmente a conversão, a negação do ser humano hoje, no coração incrédulo, endurecido, nega a verdade, nega um Cristo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Renunciam ao sacrifício da cruz para se apegar a um capricho religioso, a um capricho carnal, a um século que está findando. Mas esta palavra se revela que a mão do Senhor estava com eles. E muitos crendo se converteram ao Senhor. Nos dias que vivemos, Deus é espírito, importa os que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura tais que assim o adorem. E eu te convido, meu irmão, eu te convido, minha irmã, que nessa tarde ouvir, no momento que esta ministração for publicada, que você possa olhar no teu coração, que quando algo acontece surpreendentemente, alguém se rende hoje, alguém toma uma decisão de seguir a Cristo, alguém olha para dentro do seu coração e rejeita esse século, este mundo pecaminoso, e passa a abraçar a verdade que é Jesus Cristo, reconhecer o seu sacrifício na cruz do Calvário,
Porque esta palavra, a Bíblia Sagrada, se converte. A revelação do Espírito de Deus se revela através da palavra, não da letra, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Podemos entender que aonde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Não para dar ocasião à carne, mas sim para servir a Deus em espírito e em verdade. E aqui nós vemos no versículo 22 que a notícia a respeito deles chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e ali foi enviado Barnabé até Antioquia, um vaso do Senhor, um defensor do evangelho na época, que Paulo muito amava, muito converteu, muito alcançou da parte que recebeu do Senhor Jesus Cristo para que transmitisse aos demais. Então, aquele enviado que o Senhor enviou através do ministério que confiou a Paulo, confiou a Barnabé. Esta palavra revela ele chegando naquela região, naquele lugar que o Espírito de Deus tocou no coração dele para ir, viu a graça de Deus, alegrou, exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Não era uma emoção, não era uma ilusão. A carne estava morrendo todo dia, o egoísmo estava morto. A justiça própria não encontrou na vida daqueles que glorificavam, que louvavam e que serviam ao Deus vivo, que sentiram aquela oportunidade não na euforia, mas na graça, na presença verdadeira do Espírito Santo, que hoje está raro, mas nós acreditamos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Abra o teu coração para que essa palavra chegue até você. Aquele servo do Senhor pediu que permanecesse firme de coração, permanecesse firme no Senhor. No 24 diz assim, porque eram homens de bem, cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Quando Deus levanta vasos, segundo o seu coração, que ele falou a Davi que não faltaria varão para reinar no seu trono, através do sólido mantimento de uma comida que não faz mal, uma comida que fortalece o corpo físico, a alma e o espírito, uma mesa farta que a qual pela misericórdia de Deus temos hoje, nós podemos compartilhar essa palavra com cada um que você, ao ouvir, ao sentir, ao se preparar, possa entender. Que homens de bem, cheios do Espírito Santo e de fé, muita gente poderão se unir ao Senhor Jesus Cristo, reconhecer o sacrifício da cruz, não por muito falar, não por muito se achar, mas sim porque verdadeiramente há um brilho do Espírito Santo de Deus na vida dos vasos, ungido, chamado e determinado por Deus através do Senhor Jesus Cristo na nossa vida para compartilhar. Não me acho capacitado para isso. Estou apenas compartilhando a palavra. Eu preciso cada dia me negar. Preciso cada dia me humilhar aos pés de Cristo, saber que nada sou, a lugar algum eu vou se Deus não for comigo. Mas que essa palavra fique no teu coração. Homens de bens, homens cheios do Espírito Santo e de fé, fará não convencer uma família, convencer alguém, mas sim o Espírito Santo abre a sua boca para penetrar no coração daqueles que ouvem uma verdadeira santidade que Deus é. Nós procuramos cada dia fugir para a santificação, que a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas não com juízo humano, não com acusações, não com superioridade, mas com amor, com humildade. Eu deixo essa palavra nessa tarde que o Senhor me concedeu para compartilhar. E mais uma vez eu digo o que diz a palavra do Senhor, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu, você, nós, não é a placa, não é uma denominação, mas a igreja de Cristo somos nós, nessa mesa que nos preparamos para juntos ouvir a voz do Senhor naquele grande dia. Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Fica com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus.